Beatriz Soares, Maria Fernanda e Regina. Também foi votado como diretor de cabeleireiros a Laura Marques Ferelli. De recepção, foi votada a diretora de recepção Aparecida de Almeida. Do Ministério Pessoal, foi votado o irmão Nildo Rodrigues Santana. Diaconato, foi votado como diaconisa as irmãs Sandra Valéria Pacione Santos, Aparecida de Almeida e Maria Cristina Nazarete de Souza. Para patrimônio, foi votado como diretor o Alaércio Rodrigues de Araújo e foi votado também uma equipe para o patrimônio. A equipe tem como membros o Pedro Lanza como presidente, e os demais são Alaércio Rodrigues de Araújo, Carlos Roberto Ferreira Lima, Kleber Rodrigues Manaia, Hélio Codognoto Pereira, Jaqueline de Freitas Rodrigues, Márcia Tereza Marques Sandoval, Marjorie Rodrigues Moura Manaia. Foi votado para anciãos Joelmir de Oliveira Cardoso, Leandro Lanza e Marjorie Rodrigues Moura Manaia. Da última vez que foi feita uma leitura para alguns cargos de ancianato da igreja, é feita a segunda leitura porque nesse período os irmãos têm a liberdade de procurar o pastor ou alguns de nós anciãos para fazer algumas observações, ok? Nós temos essa liberdade, a igreja é democrática. Nós reunimos a comissão e alguns cargos que foram feitos, alguns apontamentos, até saudáveis, relutantes, eles voltaram para a comissão e a comissão, então, agora está fazendo uma segunda proposta, ok? E, então, no sábado que vem, caso não haja nenhum apontamento, nós vamos trazer ao pleito da igreja de novo, o relatório desta segunda leitura, aí então nós levaremos a votação dos irmãos, ok? Então, sábado que vem, nós teremos a segunda leitura desses cargos que seriam propostos para o ano de 2023. Um bom sábado a todos. Às vezes pedimos alguns milagres a Deus que ao mesmo tempo questionamos. E sabemos que milagres é somente Deus. Te peço um milagre, mas que faça a vontade do Pai. Milagres. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li o salmo que é meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando um milagre ali não está. Eu imploro aceitar que se faça a vontade do Pai.
Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li em Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra, Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé. Mesmo quando o milagre ali não está, eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Amém. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele que nos guarda de todo o mal deste mundo. Seja o centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e quem perante quem impedirá. A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a
todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, é sempre uma alegria e um prazer imenso receber você. Você que nos visita nessa manhã, seja bem-vindo, muito bom tê-los em nosso meio. Você que nos assiste pelas redes sociais, sejam bem-vindos à Igreja Central de Araçatuba. Agora é o nosso momento da comunicação e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como você tem feito o trabalho missionário? Como que você tem colaborado em prol de ganhar almas para Jesus? Você já pensou nisso? Você sabia que quando você entra nas nossas redes sociais, você curte, você replica as nossas mensagens, as nossas transmissões no Instagram, no Facebook, é uma maneira também de compartilhar o Evangelho de Deus? Você sabia disso? Então, você que não acompanha a nossa página do Instagram, do Facebook, digita lá depois www, ou seja, se for no Instagram, @adventistas _central _Araçatuba. Digitando isso daí, você já encontra o nosso Instagram, se for no Instagram, e também no Facebook. Então, entra lá, curte a nossa página, compartilha que nós temos conteúdos riquíssimos ali para você, além de você estar sempre por dentro dos acontecimentos da nossa igreja. Ok? Nós vamos começar falando agora sobre a ASA. O que é a ASA? É a Ação Solidária Adventista. E dia 11 de fevereiro, das 9 às 11, que é sábado que vem, nós teremos mais uma campanha de alimento, mais uma ação solidária. E a equipe da ASA agradece a você que tem colaborado, que você que tem doado sempre os alimentos. Só lembrando que essas doações elas são permanentes. Todo mês a ASA monta cestas básicas para doar para as pessoas que tanto precisam, que tanto necessitam. E a sua ajuda é essencial. Sem a sua ajuda, nós não poderíamos fazer aquilo que nós fazemos
todo mês, né? E nós contamos, então, com a sua ajuda, sábado que vem, deixando 1 quilo de alimento ou mais, se você puder. Assim que você entra na igreja, nós temos ali na frente a recepção. Nós temos uma caixa ali escrito ASA, né? Que você pode estar deixando o alimento, deixando o seu alimento. Então, seja solidário, faça a sua doação. Com a ASA podemos fazer sempre mais e, claro, com a sua ajuda também. Hoje, às 16 horas, aqui na Igreja Central, o que nós teremos? Uma reunião, né? Um encontro de mulheres. Nós teremos aí uma reunião exclusiva para todas as mulheres batizadas e principalmente aquelas que são investidas aqui da nossa Igreja Central. Serão passadas aí para vocês muitas informações, novidades, projetos e surpresas. Quem que não gosta de surpresa aqui, né? Será revelada também a data para o próximo chá de mulheres. Nós sabemos que o último chá foi um sucesso, né, Marjorie? Foi top, organizado aí pelas mulheres, pela Paulinha, pela esposa do pastor. E foi, assim, um chá topíssimo. Então, nós esperamos vocês, se programem para estarem aqui hoje às 16 horas. A sua presença é de suma importância. Ou seja, serão entregues hoje, na nossa reunião, os convites para o nosso chá. Esses convites, eles são limitados. Pode ser que você fique sem. Então, venha hoje às 16 horas na reunião e não perca o seu convite para o próximo chá. Nosso próximo anúncio é sobre o acampamento de verão. Já faz um tempinho aí, desde o ano passado, nós estamos passando aí para vocês todos os sábados, acampamento de verão 2023, Os Escolhidos. Então, hoje, eu só estou passando assim para lembrar vocês, tá? Sobre o nosso acampamento. Se você ainda não fez a sua inscrição, ele era R$ 150 por pessoa. Agora, no mês de fevereiro, ele já passou a ser 210. O valor de 210, se você decidir ir hoje com a sua família, você vai pagar aí, então, o valor de 210. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corra. Esse valor com toda a alimentação, local para montar a sua barraca. O orador, nós temos ali o pastor Paulo e a cantora Michele Emanuele. Venha, então, descansar e passar momentos agradáveis com a sua família em meio à natureza. Procure a equipe jovem para maiores informações. O nosso próximo anúncio é sobre o curso de liderança do Ministério da Criança. É um curso exclusivo para professores, coordenadores, pais e pastores, tá? Antes que eu fale mais alguma coisa, nós temos um vídeo para passar para vocês. Ministério da Criança na sua igreja? Você é pai ou mãe e gostaria de ajudar nesse lindo ministério, mas se sente incapacitado? Você é pastor e gosta de trabalhar com as crianças? Então, estou trazendo uma novidade muito especial para você. O curso de liderança do Ministério da Criança da APO de 2023. Nele, você vai aprender metodologias específicas para o trabalho com as crianças na igreja. Você vai aprender técnicas de liderança. Você vai ter contato com o universo do desenvolvimento da criança e, além de tudo, vai receber conhecimentos bíblico-teológicos profundos que vão embasar o seu trabalho com as crianças. Como participar? É muito simples. Aqui abaixo desse vídeo você tem um PDF clicável com as cidades onde acontecerá o curso. Basta você clicar na cidade onde você quer participar e você já será encaminhado para a página de inscrição. E se você faz parte das regiões de Ribeirão Preto, São Carlos, Marília e Bauru, corra para fazer a sua inscrição, porque nestas duas regiões o curso de liderança acontecerá logo no comecinho de fevereiro. Clicando aqui no cartão abaixo, você vai saber a data onde vai acontecer o curso e você pode participar. Lembre-se, trabalhar com crianças exige que a gente também tenha capacidade, porque nós estamos preparando uma geração que provavelmente vai ser a geração que antecederá a volta de Jesus. Vem com a gente, participe e faça já a sua inscrição.
Muito bem. Aqueles então que sentirem o desejo de estarem participando, principalmente os pais, procure a nossa diretora do Ministério da Criança, que é a irmã Cleusa, para estar enviando o link para que você possa estar fazendo a sua inscrição, pois o almoço será servido apenas para as pessoas que estão inscritas, tá bom? Eles estão fazendo então a contagem para as pessoas que foram inscritas para poderem servir o almoço. O nosso próximo anúncio é um anúncio fofo. Ah, Giovana. Ó, no livro de Salmos 127, capítulo 3, diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E sábado que vem, dia 18, às 10 horas da manhã, nós teremos uma cerimônia de dedicação a Deus da Giovana, aqui na Igreja Central. A mamãe Josiane, o papai Guilherme e o irmão Gabriel estão felizes e gratos a Deus pela vida desse anjinho. Todos estão convidados a assistirem essa dedicação. Em Isaías, capítulo 41, versículo 20, diz assim: todos verão esse milagre e compreenderão que foi a mão do Senhor quem fez tudo isso. Amém? Então, todos estão convidados, sábado que vem, para assistir essa linda cerimônia de dedicação. Amanhã, às 19 horas, todos estão convidados a estarem aqui na Igreja Central e participarem conosco dos nossos cultos de domingo. Um culto de oração, um culto de adoração a Deus, onde você terá a oportunidade de estar ali fazendo o seu pedido e também os seus agradecimentos por tudo, né? Nós só temos a agradecer, na verdade, a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Enfim, você é o nosso convidado amanhã. Não deixe os nossos cultos de domingo morrerem. Nós esperamos e aguardamos vocês às 19 horas. Um ótimo restante de sábado a todos. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque nos trouxe à igreja nessa manhã. Nós viemos aqui para te adorar. Por favor, Senhor, apesar dos nossos pecados, aceita a nossa adoração por meio da tua graça e da tua misericórdia e derrama sobre nós a unção do teu Santo Espírito. Abençoe para que possamos ser alimentados espiritualmente. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos juntos agora vamos adorar o hino de número 235.
proclamação da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti, morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Santo Deus e amado Pai que habita nas alturas dos céus, louvamos o Teu nome porque estamos na Sua santa casa de oração nesta manhã. Pedimos a Ti que o Seu Santo Espírito venha falar através do Guilherme e que as Suas palavras possam vir de encontro com os nossos corações, Pai. Se porventura tiver alguém aqui com um pedido especial no coração, que o Senhor também atenda conforme a necessidade de cada um. Estenda essas bênçãos também para aqueles que nos assistem de casa, Pai. Obrigado porque um dia o céu se manifestou na pessoa de Jesus e veio a este mundo para dar-nos uma nova chance de vida. Aceite o nosso louvor, o nosso coração. São essas bênçãos que nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas porque confiamos e acreditamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vai e vê. História de hoje: o preço da vida. Desde que as vidas dos filhos primogênitos dos israelitas foram poupadas no Egito, eles passaram a consagrar seus primogênitos ao Senhor e fazer as ofertas correspondentes. O Senhor disse: todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim, quando feri todos os primogênitos no Egito. Você tem dedicado seus filhos a Deus, trazendo uma oferta especial ao Senhor, quando eles nascem? Você está ensinando-os a trazer uma oferta especial em seus aniversários, como agradecimento a Deus por ter criado e preservado suas vidas?
O próprio Jesus também foi dedicado por José e Maria no templo, 33 dias após seu nascimento. Este costume tem inspirado muitos cristãos a dedicar seus filhos a Deus, também agradecendo a Ele por poupar suas vidas. Você sabia que até hoje Deus continua poupando vidas? O trabalho de Eric durante o verão era limpar as grandes janelas de um prédio de 3 andares. Ele tinha que ficar em pé em uma saliência de 12 centímetros fora de cada janela para limpar as superfícies. Não havia equipamentos de segurança disponíveis. Tudo o que ele podia fazer era segurar firme na estrutura com apenas uma mão enquanto trabalhava com a outra. Assustador, certo? Um dia, enquanto ele estava trabalhando do lado de fora de uma sala no 3º andar, um vento muito forte fechou a janela violentamente sobre a sua mão que segurava a estrutura. Como reação de reflexo, ele soltou a estrutura. Ele ficou parado por alguns segundos, de mãos livres, 20 metros acima do chão, sem segurança alguma. Milagrosamente, ele conseguiu segurar a armação com sua mão ferida. Eric sabia que não havia sobrevivido a esse episódio sozinho. Deus havia preservado sua vida, e Eric escolheu consagrar-se e servir plenamente a seu protetor, trabalhando como um pastor adventista. Após passar por uma pandemia que ceifou milhões de vidas, nós, como sobreviventes, temos muitas razões para agradecer. Sua vida já foi preservada várias outras vezes. Ao adorar a Deus com o seu dízimo e pacto, sejamos gratos ao Divino Protetor por seu amor e por preservar nossas vidas. Que possamos sempre colocar nossos desejos em último lugar e Deus primeiro. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Neste momento vamos falar com Deus. Grandioso Deus e nosso Pai querido, graças te damos por estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença. Queremos agradecer ao Senhor as bênçãos, queremos agradecer a tua graça maravilhosa sobre nós. E esse privilégio, ó Pai querido, de podermos adorar a Ti, devolvendo os dízimos e as ofertas. Que as bênçãos do Senhor, sem medidas, sejam derramadas na vida de cada um. E que também o Senhor abençoe para que assim esses recursos alcancem mais pessoas para Ti, para o Teu reino.
Abençoe o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado, crianças. Nossa, feliz sábado, crianças. Ah, agora sim. O tema da nossa história de hoje é assim, ó, mensagens e mensageiros. Eu vou pedir para o Samuel ler aqui para mim, que a nossa história, ela está lá em Amós 3:7. Eu vou pedir para ele ler. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma, sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Quando queremos deixar uma mensagem para alguém, como que a gente faz isso? Hoje, na nossa modernidade. Pode falar, Lucas. Isso, o que mais? Celular, e-mail, pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. E aí a mensagem vai muito rápido, não vai? A pessoa que a gente quer mandar recebe rapidinho, na hora, e já responde. Mas lá nos tempos bem antigos, era bem diferente. Sabe como que era? Quando uma pessoa queria mandar uma mensagem para outra, ela contratava um mensageiro, escrevia uma carta, colocava em algum lugar seguro. Podia ser um envelope, um canudo, colocava dentro e dava para essa pessoa levar. E tinha mensageiros que levava dias para chegar na outra pessoa, porque era em outra cidade. Os mensageiros eram apenas um meio usado para chegar a mensagem certa a outra pessoa. Mas eles tinham um papel muito importante, porque a pessoa queria passar um recado, não era? Deus também usou mensageiros para fazer com que suas mensagens chegassem às pessoas. E sabem como que esses mensageiros se chamam? São os profetas. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem sabe me dizer qual era o trabalho dos profetas? Alguém sabe me dizer? Qual era o trabalho deles? Ninguém? Lucas, o Samuel. Não quer chutar? O trabalho dos profetas era receber a mensagem que Deus transmitia e passar para as pessoas fielmente. Um dos significados da palavra profeta é falar em nome de. Ou seja, o verdadeiro profeta é aquele que fala em nome de Deus. O primeiro profeta mencionado na Bíblia foi Enoque. Deus revelou a ele muitas coisas que aconteceriam no futuro. Abraão e Moisés também foram profetas,
E também teve uma mulher, a Miriam, que era irmã de Moisés. Muitos outros profetas são mencionados na Bíblia, com certeza. Vocês já ouviram muitas histórias sobre Samuel, que se tornou profeta quando ainda era menino, assim como vocês, pequeno. De Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e até Daniel. Daniel, que foi para a cova dos leões. Muito corajoso. Muitos deles escreveram essas mensagens e elas hoje fazem parte da Bíblia. E agora eu quero outra pergunta. Como vocês sabem como Deus se comunicava com os profetas? Pode falar. Como que Deus se comunicava com os profetas? Pelas joias. Deus se comunicava através de sonhos e visões. E através dos sonhos e visões era diretamente com o profeta. Algumas vezes, os profetas, eles eram os representantes de Deus aqui na terra. Sabem, Deus poderia ter escolhido revelar sua vontade usando outras formas. Ele podia escrever nas nuvens, ele podia falar através até de trovões para a gente. Mas ele escolheu seres humanos, assim como nós. Isso. Ele escolheu seres humanos com defeitos, assim como nós, para transmitir suas mensagens de amor. Por isso, olha, uma lição importante. Nós devemos respeitar os profetas e suas mensagens. Em todos os tempos, sempre que as pessoas deram ouvidos aos profetas de Deus, elas prosperaram. Deus nos ajuda a darmos o devido valor aos mensageiros do Senhor, os profetas, e também seremos abençoados. Vamos orar agora? Vem aqui pertinho de mim. Vem, Lucas. Chama o coleguinha lá do lado. Vem. Vem, Arthur, Pedro. Vamos orar. Quer fazer oração? Em posição. Isso. Querido Deus, muito obrigado por este dia. Perdoe nossas dívidas. Cuide de todo mundo que está nessa igreja agora. E que dá uma boa semana, principalmente por causa que as aulas já vão voltar. Por algumas pessoas até já voltou. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Atividade. Tudo bem com você? Eu pego do seu Gabriel para pegar um passe aqui que a pessoa. Bom dia mais uma vez, feliz sábado. Para aquecermos nossos corações nesse momento, ouviremos uma mensagem musical pelos irmãos Josi e Joemir.
explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão, não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Amém. Bom dia. O som tá ligado. Feliz sábado a você. É muito bom estar aqui de volta na Igreja Central de Araçatuba. É muito bom poder rever aí os amigos. Josué, fazia tempo que eu não via você. Muito bom estar aqui com vocês. Esse ano completam 9 anos que nós saímos aqui de Araçatuba. Quando nós saímos daqui, nós éramos em 2. E hoje somos em 4, né? Um de cada canto do Brasil.
Deus nos deu o privilégio de termos um filho gaúcho do extremo sul e agora uma filha paraense do extremo norte do Brasil. E a Giovana é adventista de berço, literalmente. Ela nasceu no hospital adventista, né? Ela nasceu no dia 21 de novembro, na véspera do meu aniversário, e nós viemos aqui para apresentar a Giovana para a família, para vocês, nossos amigos, e em especial para Jesus. Dia 18, todos vocês são convidados. Nós vamos fazer a apresentação dela aqui na Igreja Central. Já faz um ano que eu estou morando lá. Eu, minha família toda, moramos em Belém, no Pará. E eu vou contar um pouquinho sobre como tem sido a nossa vida durante o sermão. E como eu preciso aí de pelo menos 40 minutos para pregar minha mensagem, eu peço que vocês tenham aí um pouquinho de paciência, né? Eu não viajei 3.000 quilômetros para falar 15 minutos, né? Inclusive o Lair já me deu mais meia hora amanhã. Então, vamos orar a Deus nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque vamos abrir a Tua palavra, vamos estudar a Tua mensagem. Que o Senhor fale através de mim, que eu seja apenas um instrumento Teu. Que a Tua mensagem seja poderosa, possa tocar o nosso coração, mudar aquilo que precisa ser mudado. Derrama sobre nós a unção do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem colocar a apresentação aí, por favor? Antes de eu receber um chamado para trabalhar no Hospital Adventista de Belém, tudo que eu conhecia a respeito da região amazônica, eu tinha visto apenas pela TV, nos documentários, né? Jamais tinha passado na minha cabeça que faria parte do dia a dia do meu trabalho pegar um barco, uma balsa e navegar pelos rios da floresta amazônica. Olha esse vídeo que eu fiz da última vez que eu fui para o nosso hospital que fica no interior, na cidade de Barcarena. Você pega essa balsa e navega 1h30 por esse rio, no meio das florestas, das ilhas. Aí, isso é o cotidiano de quem mora daquela região. Os rios são as estradas. Vai passar aí agora um barco, ó. Esse barco é uma espécie de um ônibus aquático. Você vai na hidroviária, paga a passagem e o ônibus te leva nas cidades ali da região por meio do barco. Essa é a nossa nova realidade. E sabe, irmãos, muitas vezes Deus ele nos surpreende com as suas surpresas, não é? E assim Deus me tirou lá do Rio Grande do Sul, da União Sul Brasileira, e me levou para a União Norte Brasileira. A União Norte Brasileira compreende esses estados aí, o estado do Pará, Amapá e o Maranhão. E todo esse território é dividido em 4 associações e 3 missões. A União Norte Brasileira é simplesmente a maior união de toda a divisão sul-americana em número de igrejas e em número de membros. Nenhuma união tem mais membros e mais igrejas do que a União Norte Brasileira. Na União Norte Brasileira, são cerca de 3.396 igrejas, mas esse número está desatualizado porque lá se abre uma igreja todos os dias. Na União Norte Brasileira são mais de 322 mil membros. Lá é um adventista para cada 54 habitantes. Só para você ter uma noção, a segunda maior união da divisão sul-americana em número de igrejas e de membros é a União Central Brasileira, que compreende o estado de São Paulo. Mas a União Norte Brasileira tem 1.350 igrejas a mais que a União Central Brasileira. A União Norte Brasileira tem 39 mil membros a mais que a União Central Brasileira. Aqui no estado de São Paulo, é um adventista para cada 166 habitantes. Lá na União Norte,
é um adventista para cada 54 habitantes. Dá uma olhada nesse mapa. Esse é o mapa do bairro onde eu moro, lá em Belém. O bairro Marco. Só no bairro onde eu moro são 8 igrejas adventistas. Estão vendo aí os pontinhos verdes? Com um foguinho assim amarelo? Cada pontinho verde desse é uma igreja adventista. Só na região ali, ao redor da minha casa, são 8 igrejas adventistas, todas lotadas. Eu moro ao lado de uma igreja que tem 2.000 membros. Eu moro na frente do hospital e no hospital tem uma igreja com 300 membros. São 8 igrejas ao redor da minha casa. Todos os bairros de Belém, todos os bairros têm pelo menos uma igreja. Em todas as cidades, por menor que seja, por mais difícil que seja o acesso, você sabe que no Pará tem lugar que para chegar é só de barco ou de avião. Em todas as cidades há pelo menos uma igreja adventista. E aí você está me ouvindo e pensando, qual é o segredo? Qual é o segredo para todo esse sucesso missionário que há lá no norte do Brasil? E aí talvez eu pergunte, aonde está o maior campo missionário? Sempre que a gente fala em trabalho missionário no Brasil, a gente lembra da região amazônica. Mas aonde está o maior campo? Lá no norte ou aqui em São Paulo? Sabe qual é o segredo do sucesso missionário da região norte brasileira? É que eles seguem o método evangelístico de Jesus. O método evangelístico de Jesus está descrito em Mateus, capítulo 4, verso 23. Mateus, abra sua Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso 23. Mateus, capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O texto que nós lemos aqui diz que Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava, ou seja, o evangelismo de Jesus era integral. Ele não apenas levava esperança para as pessoas através da palavra, mas ele também se preocupava com as questões sociais. Ele também se preocupava com as necessidades físicas das pessoas, ou seja, para ter sucesso no trabalho missionário, não basta apenas pregar, você precisa ensinar e curar. Com isso em mente, eu vou contar para vocês um pouquinho da história da União Norte Brasileira. Em 1928, a União Norte Brasileira era todo esse território. Compreendia os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Ceará e Piauí. Em 1928, essa era a União Norte Brasileira. Sabem quantos adventistas tinham nessa região em 1928? 3. 3 adventistas em todo esse território que vocês estão vendo aí. 3 colportores. Foi então que a Igreja Adventista enviou para essa região uma família de missionários americanos. Essa família, Leo Hallowell, Jesse Hallowell e seus 2 filhos, Marian e Jack. Leo Hallowell era um engenheiro, Jesse, enfermeira. E quando eles chegaram nessa região do Brasil, eles não tinham noção do desafio missionário que eles teriam que enfrentar. Era gigantesco. Imagine como que 2 pessoas e mais 3 iriam evangelizar todo esse território do Brasil. Parecia uma missão impossível, sem contar que Leo Hallowell e Jesse Hallowell não falavam português.
eles tiveram muita dificuldade para falar português. A missão parecia impossível. Foi então que, para começar o trabalho, Léo e Jesse Hallow resolvem fazer uma viagem de barco pelos rios da Amazônia para conhecer a região. E Léo Hallow fica impressionado com a baixa escolaridade, a pobreza, as doenças daquela região. Naquela época, a expectativa de vida da Amazônia era de 39 anos. Então, diante de tudo que ele viu nessa viagem, inspirado pelo texto de Mateus 4:23, e também inspirado no texto de Ellen White, do livro Evangelismo, na página 514, em que Ellen White escreveu assim: façam obra médico-missionária, assim ganharão acesso ao coração do povo, preparar-se-á o caminho para a mais decidida proclamação da verdade. Verificarão que, ao aliviar-lhes os sofrimentos físicos, proporciona a oportunidade de ministrar-lhes as necessidades espirituais. Inspirado com tudo isso, Léo Hallow utilizou seus conhecimentos de engenharia e projetou um barco. Com esse projeto, ele foi para os Estados Unidos para conseguir doações para ele construir o barco. Ele conseguiu recoltar $5.400. Com esse dinheiro ele volta para o Brasil e em 3 meses o barco estava pronto. Nascia a Luzeiro 1. Esse barco que vocês estão vendo aí é exatamente a Luzeiro 1, projetada e construída por Léo Hallow. Ela está no Museu da FAAMA, a Faculdade Adventista da Amazônia, que fica na região metropolitana de Belém. O dia que vocês forem lá, vocês vão poder conhecer a Luzeiro 1. Ela foi inaugurada no dia 4 de julho de 1931, há 91 anos atrás. Com a Luzeiro pronta, Léo e Jesse Hallow passavam 6 meses em terra e 6 meses na água. Quando eles saíam para a viagem, eles partiam da cidade de Belém, que era onde a Luzeiro ficava e fica atracada até hoje, porque é a sede da União Norte. Eles saíam da cidade de Belém e iam navegando até a cidade de Manaus. O percurso de ida e volta nesse barquinho levava 6 meses. Durante o percurso, eles iam atendendo a população ribeirinha. Levavam remédios para malária, remédios de verme, eles vacinavam as pessoas, ensinavam cuidados de higiene simples que para eles não conheciam. Eles faziam atendimentos simples de saúde e em troca do atendimento, eles ganhavam bananas, mandioca, farinha, peixe, açaí, e era isso que eles usavam para se alimentar e continuar seguindo a viagem. À noite, todas as pessoas com quem eles tinham atendido durante o dia vinham à noite próximo do barco para a série evangelística. E o Léo Hallow deixava de ser o capitão do navio, o engenheiro, e se vestia como o pastor Léo Hallow. E ele pregava o evangelho para toda a multidão. Estão vendo aí? No princípio era só os dois, Léo e Jesse Hallow. Mas com o tempo as pessoas foram se batizando, muitos foram se voluntariando nesse trabalho da obra da Luzeiro, das lanchas médico-missionárias, e o trabalho foi se multiplicando. O número de pessoas foram aumentando. Léo e Jesse Hallow trabalharam na lancha Luzeiro de 1931 até 1950. Estima-se que os dois pregaram o evangelho para 250 mil pessoas. Consegue entender agora porque a União Norte brasileira é tão forte? O crescimento do trabalho missionário da lancha foi tão grande que em 1941
Léo e Jesse Hallowell fundam uma clínica médica na cidade de Belém, a Clínica Adventista UBO. Essa clínica é tão abençoada que no dia 10 de abril de 1953, há 70 anos atrás, surge o Hospital Adventista de Belém. Esse ano está completando 70 anos. Essa é uma das primeiras fotos do Hospital Adventista de Belém. Nessa época que vocês estão vendo aí, eram apenas 18 leitos. Mas, como o hospital nunca se esqueceu da obra médico-missionária, como o hospital nunca se esqueceu da sua origem humilde, que é aquele barquinho da lancha luzeiro, Deus abençoa e continua abençoando ricamente o trabalho realizado pelo Hospital Adventista. O Hospital Adventista de Belém foi o hospital em que se realizou o primeiro transplante de coração de toda a região norte do Brasil. Hoje não é só um hospital. Hoje é uma rede de saúde. A Rede Adventista de Saúde do Pará. Vocês estão vendo aí todo o complexo de saúde que nós temos na cidade de Belém. Isso aqui se transformou nisso aí. E aqui é o nosso hospital do interior da cidade de Barcarena. São 228 leitos, 11 salas de cirurgia. Nós temos uma clínica de especialidades, né? Vou mostrar para vocês algumas fotos. Aí a UTI do hospital. Laboratório de exame, diagnóstico por imagem. Também tem uma seção especializada em oncologia, diálise. E nós temos uma operadora de saúde, que é o Plano Garantia de Saúde. Tudo isso forma a Rede Adventista de Saúde do Pará. Nós temos certificação internacional de qualidade. É referência em saúde em toda a região norte do Brasil. É conhecido como o Einstein do Norte. Nós temos cerca de 1.500 funcionários registrados com carteira de trabalho, fora os parceiros que são terceirizados e os mais de 500 médicos de várias especialidades que compõem o staff médico do hospital. E pensar que tudo isso nasceu aonde? Dentro de um barquinho, de madeira. O hospital hoje continua mantendo o trabalho das lanchas luzeiros e também tem um outro projeto que é a Luzeiro Urbana. Esse trailer que vocês estão vendo é uma clínica médica que é acoplada numa caminhonete e sai para fazer atendimento para a população da periferia da cidade. Lá no Hospital Adventista, nenhuma cirurgia é realizada sem que antes se faça uma oração. Vocês estão vendo aí uma foto real. Não foi fake, não. A enfermeira que tirou essa foto durante uma das cirurgias. Todas as cirurgias, a equipe médica faz a oração antes de iniciar a cirurgia. Se você ficar internado no Hospital Adventista de Belém, você vai receber pelo menos 2 visitas por dia dos nossos capelães. É muito comum a pessoa ser internada e no dia da alta ela se batizar. Isso acontece muitas vezes. A pessoa faz o estudo bíblico durante a internação e no dia que ela recebe alta, ela se batiza lá na capela do hospital. Com o trabalho direto do hospital, o hospital batiza cerca de 100 pessoas todos os anos. Amém? Amém. E aí, pensa comigo. Entendeu por que há tanto sucesso no trabalho missionário naquela região? Agora imagine o sucesso missionário que nós teríamos aqui se ao invés de tentarmos incutir a nossa doutrina na cabeça das outras pessoas, se ao invés de tentarmos convencer que os outros estão errados e que nós estamos certos teologicamente, imagine o sucesso missionário que seria se ao invés de fazermos isso, em primeiro lugar,
nós fôssemos em busca das pessoas para amá-las incondicionalmente. Nós fôssemos buscar as pessoas para, em primeiro lugar, suprir as suas necessidades físicas, emocionais, sociais, e só depois nós pregássemos a palavra. Imagine o sucesso missionário que seria, porque este é o método evangelístico de Jesus. Este foi o método que Léo Hallowell e Jesse Hallowell utilizaram para pregar o evangelho para toda a região norte do Brasil. E este é o método evangelístico que Deus espera que nós utilizemos para pregar o evangelho às pessoas da nossa geração e apressar a volta de Jesus. Mas sabe, quando a gente se aproxima das pessoas de forma despretensiosa, quando nós vamos até as pessoas demonstrando amor, beneficiando, confortando os sofredores, quando nós buscamos as pessoas para curar as suas doenças, alimentar o faminto, vestir o nu, isso abre portas, quebra preconceitos, facilita o acesso ao coração das pessoas e assim abre o caminho para posteriormente, naturalmente, pregar a palavra. Essa era a obra que Jesus fazia. E essa é a obra que nós temos que copiar hoje. O problema é que nós achamos que apenas pregar a palavra é suficiente. Mas pregar é a última parte, é a menor parte, é a parte mais fácil de todo o processo de evangelização. Nós nos esquecemos daquilo que está escrito em João 13:35. As pessoas saberão que somos discípulos de Jesus, não por aquilo que a gente fala, mas quando nós demonstrarmos amor uns pelos outros. Sabe, irmãos, de todos os 4 evangelhos, o evangelho de Lucas é o que melhor retrata o método evangelístico de Jesus. No evangelho de Lucas, retrata uma viagem de Jesus da Galileia até a cidade de Jerusalém. E no percurso em que Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém, Jesus vai se relacionando com as pessoas no caminho. E quem são as pessoas que Jesus vai se relacionando? São os enfermos, são os pobres, são os cobradores de impostos, são os ignorantes da lei, são os marginalizados da sociedade. São esses com quem Jesus vai atrás. Jesus vai atrás daqueles que não têm saúde, daqueles que não possuem recursos, que não têm prestígio, não são aceitos. Jesus vai atrás daqueles que não têm oportunidade. Ele vai atrás destes para suprir as suas necessidades. É isso que a gente vê retratado no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, o método evangelístico de Jesus se repete várias vezes. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Verso 17 até o 19. Lucas 4, 17 e 19. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Percebeu o método evangelístico de Jesus? Veja um outro exemplo. Lucas capítulo 6. Lucas 6, verso 17 até o 19 também. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades.
Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Percebeu aqui o método evangelístico de Jesus? O próximo, Lucas 7, 22. Lucas 7, 22. Então Jesus lhe respondeu: Ide anunciar a João o que viste e ouviste. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Veja, o método evangelístico de Jesus é repetido várias e várias vezes no Evangelho de Lucas. Não é à toa que o Evangelho de Lucas é o único livro em que está retratado a história do bom samaritano. A história do bom samaritano é uma verdadeira aula daquilo que Deus espera de nós com relação ao cumprimento da missão e à pregação do Evangelho. Vamos estudar essa história? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, verso 25 até o 37. Lucas, capítulo 10, do verso 25 até o verso 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Esse texto que nós lemos pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte consiste num diálogo entre Jesus e o intérprete da lei. O intérprete da lei se levanta com o intuito de colocar Jesus à prova. E ele faz uma pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta é no mínimo contraditória. Porque fazer e herdar são ideias opostas. Fazer e herdar são ideias que se excluem. Para você herdar, você não tem que fazer nada. Alguém, para ser herdeiro, não tem o que fazer, ele tem que ser membro da família. O que é possível fazer para ser membro de uma família? Nada. Por isso, não há nada que se possa fazer para herdar
Percebe a contradição? É por isso que não há nada que se possa fazer para herdar a vida eterna. Conforme está escrito em Efésios 2, verso 8 e 9, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus, com sua imensa sabedoria, ele saca na hora a má fé do intérprete da lei. E então, muito sábio, ele responde a pergunta com outra pergunta. E ele desmonta a estratégia do intérprete da lei. Coloca o intérprete da lei, no mínimo, numa situação totalmente desconfortável. O intérprete da lei responde a pergunta de Jesus com base no que está escrito em Deuteronômio 6, verso 5 e Levítico 19, verso 18. Ele diz que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ele responde corretamente, o que deixa claro que ele já sabia a resposta da pergunta que ele fez para Jesus. Ora, isso aqui fica claro, a má fé ou a tolice. Porque quem é que faz uma pergunta pela qual já se sabe a resposta? Ou ele estava de má fé, ou, no mínimo, ele demonstrou uma falta de inteligência. O intérprete da lei percebe a enrascada que ele mesmo se colocou. E ele tenta justificar, fazendo uma segunda pergunta. Qual é? Quem é o meu próximo? Essa pergunta parece ser um pouco mais sincera. Este é um debate teológico muito efervescente no meio dos teólogos daquela época. Ele queria que Jesus apresentasse uma norma objetiva pela qual fosse fácil você discriminar quem é próximo e quem não é próximo. Porque se alguém pergunta quem é meu próximo, é porque entende que tem alguém que não tem direito de ser considerado próximo, não é? Então o que ele queria era uma norma para poder saber quem ele discriminava como próximo ou não próximo. E Jesus, para responder essa pergunta, ele conta a história do bom samaritano. E aí vem a segunda parte do texto. A história que Jesus conta diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E esse é um percurso de mais ou menos 25 quilômetros, passando por meio de um desfiladeiro no deserto da Judéia. Era um caminho extremamente perigoso, porque pelo desfiladeiro proporcionava um esconderijo natural para os bandidos. Então, as pessoas que passavam por lá, muitas vezes eram assaltadas. Aquele era um caminho perigoso. Mas o homem da história de Jesus resolve pegar o atalho perigoso. E dito e feito, ele é assaltado. Roubam-lhe tudo que ele tem. Deixam ele nu, levam até a roupa dele. E não só isso, batem tanto nele que o deixam semi-morto. A história usa a expressão, a palavra salteadores, no plural. O que mostra que eram vários contra um, ou seja, o homem não tinha como se defender. Houve aqui uma tentativa de latrocínio. Roubo seguido de morte. Uma tentativa. Aquele homem jogado no caminho, todo cheio de sangue, não era possível identificá-lo. Não dava para saber se ele era rico ou pobre. Não dava para saber se ele era judeu ou samaritano. Ele estava semi-morto e não podia sequer pedir ajuda para quem passasse pelo caminho. Ele dependia completamente da misericórdia de alguém que passasse por ali. Aqui Jesus monta um cenário para poder demonstrar aquilo que Deus verdadeiramente espera de cada um de nós. Deus espera que nós amemos as pessoas,
independentemente de uma expectativa de retorno. Deus espera que a gente ame as pessoas até nos lugares e nos horários não convenientes. Deus quer que a gente ame as pessoas incondicionalmente. É isso que essa história vem nos ensinar. Jericó era uma cidade dormitório de muitos líderes religiosos. Muitos sacerdotes, muitos levitas trabalhavam em Jerusalém, no seu ofício religioso, e à tarde voltavam para Jericó, para suas casas. As pessoas que estavam ouvindo Jesus, com certeza pensaram, que sorte desse homem. Com certeza um homem de Deus vai passar pelo caminho e vai ajudá-lo. Que nada. Passa o sacerdote olha para um lado, olha para o outro, percebe que não tem ninguém olhando, nem o homem que está no caminho sabe que ele está ali passando, então ele passa de largo. Se esquece que Deus está olhando. Mais tarde passa um levita. O levita era como os anciãos dos nossos dias, mas ele também passa de lado. Talvez ele pense que aquilo pode ser uma armadilha, pode ser que ele tenha tido medo dos ladrões, ou quem sabe ele pensou que o homem já estava morto mesmo e não quis se aproximar para não se contaminar, isso não prejudicar o seu ofício religioso. Eu não sei o que passou pela sua cabeça, mas a história diz que ele também tratou aquele homem de modo indiferente, passou de largo. E aí, na escala de hierarquia da história que Jesus estava contando, quem seria o mais lógico de ser o próximo a passar? Veja, passa um sacerdote, passa um levita. O mais lógico, quem seria o próximo a passar? Um judeu. Imagine nos dias de hoje. Passa o pastor, passa o ancião, o líder da igreja. Quem é o próximo? Lógico, o membro da igreja. Mas Jesus quebra paradigmas. Ele coloca aqui nessa história um membro odiado da sociedade daquela época. Um samaritano. Os judeus odiavam tanto um samaritano que com um judeu comer uma maçã ao lado do samaritano era como se estivesse comendo carne de porco. Um judeu preferia morrer do que ser ajudado, acudido por um samaritano. Mas o samaritano da história de Jesus é a perfeita representação do amor ao próximo. E olha que ele tinha tudo para não ajudar. Porque ele, como samaritano, e aquele homem, como um provável judeu, ele tinha todas as justificativas do mundo para passar de largo. Mas ele escolhe amar aquele homem. E amar é isso. Amar é sair do caminho. Amar é desviar a sua rota para ajudar alguém. O samaritano faz os primeiros socorros, coloca o homem em sua montaria, leva ele para uma hospedaria, passa a noite toda acordado, cuidando daquele homem semi-morto. No outro dia, ele dá 2 denários para o dono da hospedaria, que era o suficiente para pagar vários dias de hospedagem, mas ele diz, cuida desse homem. E se faltar alguma coisa, eu vou te indenizar quando eu voltar. E aí Jesus termina a história com uma pergunta. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Espera um pouco. Parece que Jesus mudou aí, né? Qual era a pergunta do intérprete da lei? Quem é o meu próximo? E Jesus faz outra pergunta. Quem te parece que foi o? Você percebeu a diferença?
O próximo não é o homem caído. O próximo é o que ajuda o homem que caiu. O próximo não é aquele que é servido. O próximo é aquele que serve. Na perspectiva de Jesus, nós não podemos escolher quem é o meu próximo. Nós temos que ser o próximo. E Jesus foi muito sábio. Porque se Jesus tivesse dito que o próximo é alguém que está em necessidade, os intérpretes da lei iriam passar horas e horas discutindo quem é que de fato tem necessidade para que eu possa considerar como meu próximo. Mas Jesus, ele muda, ele inverte a questão. E ele diz que o próximo é aquele que pratica a ação, não é aquele que está caído no chão. Com essa história, Jesus mostra que a pergunta certa não é quem é o meu próximo, mas quem sou eu? E sabe, não é a indiferença do sacerdote, do levita, que surpreende a plateia. Parece até que eles reconhecem que aquilo era algo natural. O que choca as pessoas é a compaixão do samaritano. Choca tanto que o intérprete da lei não teve condições de pronunciar a palavra samaritano. Quando Jesus pergunta para ele, qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu no chão, aquele que foi assaltado? O que ele responde? O que agiu com misericórdia. E aí Jesus termina com uma frase que se aplica para todos nós. Vai tu e faze o mesmo. Esse é o método evangelístico de Jesus. Nós temos que aprender. Nós temos que colocar em prática. Nós vamos cantar um hino daqui a pouco. Mas antes de cantarmos esse hino juntos, eu quero deixar claro que a missão a qual Jesus nos chama é para amar aqueles que não nos amam. Jesus, ele nos chama para fazer o bem sem esperar algo em troca. Jesus está nos chamando para atender às necessidades das pessoas sem esperar uma recompensa ou um retorno com isso. Era assim que Jesus pregava o Evangelho. Foi assim que os discípulos de Jesus espalharam o Evangelho pelo mundo. Foi através desse método que Léo e Jesse Howell espalharam a mensagem de Jesus por todo o norte do Brasil, ao ponto de que, pelo trabalho deles, hoje tem mais de 322 mil adventistas naquela região. E é assim que Deus espera que nós pregamos o Evangelho. Nós devemos ser o próximo. Nós devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, para que pelo amor as pessoas saibam que nós somos discípulos de Jesus. Amém? Com esse pensamento, vamos colocar em pé. Vamos cantar o hino 235. Esse foi o mesmo, né? 234. Ó, ajuda hoje a obra. Sim,
de alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor, assim ajuda-os alguém. Muitos têm pesadas demais, sim, ajuda-os alguém. Muitos comumente seus cristais, sim, ajuda-os alguém. Sim, ajuda-os alguém. Demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor, assim ajuda-os alguém. Muitos da vida cansados estão, sim, ajuda-os alguém. Muitos procuram e quer salvação, sim, ajuda-os alguém. Sim, ajuda-os alguém. Demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor, assim ajuda-os alguém. Ó Pai querido, obrigado porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Senhor, nos ajude a colocarmos em prática o teu método de evangelismo. Só este vai ter sucesso. Nos ajude a buscarmos as pessoas para amá-las em primeiro lugar. Suprir as suas necessidades. Isso com certeza vai abrir o coração para no momento certo pregarmos a palavra. É assim que o Evangelho vai alcançar o mundo. É assim que vamos apressar a volta de Jesus. Pedimos que o Senhor nos use para essa obra. Em nome de Jesus. Amém. Todos um bom sábado. E amanhã estaremos juntos aqui novamente. Podemos desfrutar o teu amor que sem medida, se só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar a cena que nos revela, onde estaremos face a face a te adorar.